Boa noite, vocês me desculpem, eu me distraí aqui fazendo outras coisas, acabou que eu perdi o horário. E os garotos não chegaram também até agora, tá certo? Então vamos dar início à nossa aula, vocês estão por aí? Sim. Gabriela está? Beleza. Minha tela da lousa, vocês conseguem ver? Aham. Então olha só. Semana passada, na segunda-feira passada, aliás, a gente começou a fazer uma discussão a respeito do ensemble microcanônico. Então, esse é o ponto do qual a gente vai começar a partir de hoje. Tá certo? Lembrando que o que nós tratamos como um ensemble microcanônico? É um conjunto, né? Vamos dizer assim, um conjunto de experimentos ou de réplicas de um experimento, onde nesse experimento você tem várias partículas interagindo entre si, de tal maneira que a energia do ensemble, a energia de cada elemento do ensemble, ela é fixa. Então, a energia de cada réplica do sistema é fixa, daí eu suponho, então, que o sistema não interage com o ambiente externo. As trocas de energia, elas estão acontecendo somente ali no seu interior. Então, de uma maneira geral, essa é a principal propriedade do ensemble microcanônico. São sistemas isolados, sistemas onde você não tem trocas de energia, e aonde você tem, exatamente pelo fato do seu sistema ser isolado, você tem energia fixa. Bom, apenas para contextualizar, né, eu vou colocar novamente uma figura que eu coloquei no final da nossa aula, segunda-feira, onde eu imaginei uma espécie de uma caixa e eu coloquei uma espécie de uma parede divisória nessa caixa. Então, essa minha parede divisória, ela divide esse compartimento em dois. Essa parede externa, ela é o que nós chamamos de uma parede diatérmica, ela não impede, ela impede, aliás, já tentou o contrário. Ela é uma parede isolante, ela não permite nem a entrada de energia, de calor, nem a saída de calor da caixa para fora. Então, ela é uma isolante térmica ideal. Ela é uma parede rígida, ou seja, ela é uma parede cujos componentes não se movimentam, então o volume total da caixa permanece fixo. E, além disso, ela é impermeável. Por impermeável, então, ela não permite nem a saída de partículas, nem a entrada de partículas no seu interior. Essa divisória aqui no meio, entretanto, é ao contrário de tudo isso aqui. Então, ela é uma divisória que é diatérmica, então ela permite a troca de calor, ela permite a troca de energia dos dois lados do reservatório. Ela é móvel e ela é porosa. Então, ela admite a passagem de partículas de um lado para outro, ela se movimenta, então o volume dos dois compartimentos é variável, o volume total é que permanece fixo, tá certo? Então, eu tenho uma situação, vamos dizer assim, uma situação inicial, em que a energia desse compartimento vale um E1 inicial, o volume é um V1 inicial, e o número de partículas aqui é um número de partículas N1 inicial. Do lado de cá, eu tenho um E2 inicial, uma energia 2 inicial, um volume V2 inicial e um número de partículas N2 inicial. O nosso foco vai ser na análise de energia. A quantidade de energia é fixa, mas eu não quero dizer com isso que o E10 e o E20 são quantidades fixas. Na verdade, elas podem ser variáveis entre si. A soma das duas é que dá uma constante. Então, de uma maneira geral, o E1 inicial mais o E2 inicial é igual à energia total inicial, mas se por alguma razão a energia desse lado variar e a desse lado variar, porque vai haver troca de energia entre os dois compartimentos,
em qualquer instante posterior, o E1 é igual a E2 mais E0. Aliás, o E1 mais E2 é igual ao E0, tá certo? Você não tem, então, variação da energia total, mas admite a possibilidade de variação de energia em cada compartimento, ok? De onde eu poderia escrever que a energia no segundo compartimento é igual a E0 menos E1, tá certo? Isso aí é um esboço, então, do que a gente começou a construir no final da aula passada. Então, a gente esboçou uma expressão para a probabilidade de encontrar o nosso sistema com um determinado valor de energia E1. É claro que, se o compartimento da esquerda vai ter uma energia E1, você obriga que o compartimento da direita tenha uma energia E2. Porque para um certo valor de E1 fixado, você também fixa o valor de E2, para que a energia total tenha um valor constante. E a gente viu, nós discutimos que essa probabilidade ela deve ser proporcional ao número de estados acessíveis que você tem com energia E1 para o primeiro compartimento e com energia E2 para o segundo compartimento. Eu lembro que a própria Tabata fez uma pergunta a respeito da normalização dessa distribuição de probabilidade, e aí eu acho que foi com isso que a gente encerrou a nossa última aula. Essa constante aqui é a quantidade nesse problema que faz exatamente essa normalização. É como se fosse uma constante normalização parecida com a constante normalização das funções de onda lá na mecânica quântica. Então a gente viu que essa constante C ela tem que estar relacionada com um somatório com a energia E1 indo de zero, porque afinal de contas eu posso ter uma situação onde eu tenho um estado ou um conjunto de estados em que eu não tenho energia do lado esquerdo, e aí a energia está toda concentrada do lado direito. Em que situação eu poderia ter isso? Podemos pensar da seguinte maneira, que talvez seja mais simples. Imagine que todas as partículas do lado esquerdo, por alguma razão, passaram para o lado direito. Sobrou apenas vácuo desse lado aqui. Ora, então não tem energia desse lado. A energia ela foi, se você pensar em termos de energia interna, né, energia devido ao movimento das partículas, se você migrar com todas as partículas no compartimento da esquerda para a direita, elas levam consigo o conteúdo de energia. Tá certo? Então, digamos que esse seja um possível estado com energia zero no compartimento esquerdo. E aí, você tem várias outras possibilidades para o valor da energia no compartimento da esquerda. Tem o E1 variando de zero até o valor total de energia é zero. Aonde, em contrapartida, eu poderia imaginar o seguinte: é como se eu imaginasse agora todas as partículas do lado direito no lado esquerdo. Então a energia ficou toda concentrada aqui no nosso lado esquerdo, tá certo? Então a energia E1 seria igual à nossa energia E0. É um estado possível onde isso pode acontecer, tá certo? Então eu tenho que somar sobre todas as possíveis combinações de estado, aonde a energia E1 varia dessa forma. Então eu vou ter um número de estados no compartimento da esquerda, ω1, de valor de energia E1, vezes o número de estados no segundo compartimento E2, em função da energia E2, que é ω0 menos ω1. Então, essa minha constante C seria igual a quê? Seria 1 sobre o número total de estados aonde eu posso particionar, dividir a energia dessa forma, tá certo? Isso, então, resume para a gente isso aí resume para a gente, no final das contas, a discussão que a gente fez no final da aula. Alguma dúvida? Eu posso dar prosseguimento a partir disso aqui? Pode prosseguir. Então, vejam só. A gente, então, vai fazer agora a seguinte pergunta. Será que existe algum estado onde eu tenho um valor máximo para essa probabilidade?
Se todos os estados são equiprováveis, não. Caso contrário, sempre tem algum lado mais provável, digamos assim, igual você jogar 2 dados, a probabilidade de obter 6 é a mínima, a mínima. Mas de você obter um número intermediário entre 6 e 2, ela é maior. Então é por aí, Edson. Em razão do número de estados acessíveis. Sim. Eu vou fazer a pergunta de uma outra maneira. Será que existe algum valor de energia que faz com que a probabilidade de encontrar esse valor seja maximizada? Essa pergunta ela é mais sutil. Há algum valor de energia para o compartimento E1? Eu vou chamar, por exemplo, de E1 barra. Tal que a probabilidade de se encontrar esse valor de energia seja maximizada? Veja que, Tabata, quando a gente lança a ideia do postulado das probabilidades iguais a priori, isso é um postulado que a gente lança, mede a nossa ignorância sobre o conjunto de estados que a gente tem. Então, num primeiro momento, você lança a afirmação de que todos os estados eles são igualmente prováveis. Mas essa afirmação ela é matemática. Será que a natureza opera dessa forma? É isso que a gente vai ver na sequência. E a gente vai ver que é provável que existe um estado que tem uma probabilidade maior de ser atingida. Edson, Vamos ver aqui. Pois não. tem a ver com o estado fundamental ou não? Teria mais probabilidade? Eu acho que ainda não. Eu acho que não. Eu acho que ainda não dá para falar em estado fundamental, o Gabriel, porque o nosso problema ele ainda não é necessariamente quântico. Entendi. Entendeu? Uhum. Tem um outro detalhe que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte. Se você pensar em termos quânticos, você tem que separar duas situações. A primeira situação é aquela onde você resolve um problema quântico sem efeito de temperatura. Como você deve estar vendo lá em Quântica 1, né? Você está fazendo Quântica 1, não está? Eu vou fazer na quântica do mestrado. Isso. Eu não sei qual é o livro que você está estudando, mas você andou vendo algumas coisas pelo Griffiths, se não me engano. Isso. Né? Ou está estudando pelo Griffiths, enfim. Uhum. Né? O fato é o seguinte. A maioria absoluta dos problemas que você vai resolver na primeira parte do livro são problemas que você resolve para um número muito pequeno de partículas. Você fala em resolver, por exemplo, a equação de Schrödinger para um oscilador harmônico, para uma partícula livre, para um átomo de hidrogênio. Nesse cenário, não faz sentido falar em temperatura. E aí, realmente, o estado mais provável passa a ser o estado fundamental. É natural que a natureza queira abaixar a energia desses sistemas com um número pequeno de partículas e guiá-los para o estado de menor energia, que é o estado que a gente costuma chamar de estado fundamental. Beleza, entendi. Porém, nós não estamos tratando de sistemas onde você tem um número pequeno de partículas. Nós estamos falando de um número grande de partículas. E aí, não tem mais como desprezar o efeito térmico. Você pode perceber, todos os exemplos que você estudar lá no Griffiths ou qualquer outro livro de quântica, até você chegar na parte de spin, de momento angular, lá no Griffiths, em nenhum momento você vai falar em temperatura.
Porque lá você está tratando, na primeira parte do livro, de sistemas onde o número de partículas é pequeno. Sistemas onde o número de partículas é pequeno, você não precisa de uma mecânica estatística para poder estudar esses problemas. A questão se torna mais complicada quando o número de partículas, interagentes ou não, porque elas não precisam nem interagir, pode ser um gás ideal, onde as partículas não são interagentes. Mas o problema maior diz respeito ao número de partículas. Aí você precisa levar em conta o efeito térmico. Por que você precisa levar em conta o efeito térmico? Por uma razão. A temperatura acaba sendo o reflexo macroscópico de um conjunto de movimentos microscópicos que está acontecendo no interior de um recipiente que contém um gás, por exemplo. Mas para um número pequeno de partículas, não faz sequer sentido falar em temperatura. Você não consegue medir a temperatura associada a uma partícula, duas partículas. Efeitos de pressão e de temperatura só fazem sentido quando você está falando de um número grande de partículas. Então é por isso que nós não estamos falando necessariamente em estado fundamental. O nome não está errado, tá certo? Realmente se aplica a uma situação de estados que são mais prováveis, do ponto de vista natural, mas diz respeito a situações em que o número de partículas é pequeno. Ok? Beleza. Aqui a gente está trabalhando com muitas partículas, tá bom? Ok. Ora, então olha só, eu vou retomar a expressão da probabilidade de encontrar o meu compartimento da esquerda com uma certa energia E1. Isso é igual a uma constante C vezes o número de estados no compartimento da esquerda que podem ter a energia E1 vezes o número de estados no compartimento da direita que podem ter a energia E0 menos E1. Agora, como nós estamos tratando com sistemas que contêm muitas partículas, o muitas partículas aqui não é mixaria, não. Não são 5.000 partículas, 10.000 partículas, 100.000, não. Muitas partículas para nós são coisas da ordem do número de Avogadro. É muita coisa. Então, eu quero dizer o seguinte, quanto mais partículas eu tiver em cada compartimento, é óbvio que mais maneiras diferentes eu vou ter de dividir a energia entre as partículas para ter a mesma energia total. Então, não é de se assustar que se o número de partículas for muito grande, em geral, o número de estados acessíveis, em geral, também será muito grande. Vocês concordam com isso? Concordo. Sim. Então, a gente vai fazer uma coisa. Já que esses números de estados acessíveis é absurdamente grande, já que isso aqui é uma coisa que não quero dizer que é igual, mas isso aqui deve ser da ordem de pelo menos 10 a 23 é aproximadamente o número de partículas com o qual estou trabalhando. Então, mesmo que eu não tenha 10 a 23, se eu tiver 10 a 18, se eu tiver 10 a 15, já é partícula pra caramba. Já é muita coisa. Então, eu vou ter uma quantidade de número de estados absurdamente grande para poder com essa probabilidade. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu fosse fazer um cálculo dessa probabilidade. Eu vou trabalhar com dois números que são absurdamente grandes. Digamos que essa probabilidade tenha um gráfico em função do número de estados acessíveis com energia E1. Vamos imaginar que ela tenha um comportamento como esse aqui. Então, ela é uma função que
como nós estamos aumentando muito o número de estados com energia é 1, ou estamos supondo que esse número de estados é crescente, é de se esperar que essa probabilidade cresça também com esse número de estados. Mas esse número é um número difícil de ser calculado, exatamente porque ele é grande demais. Então, ao invés de trabalhar com a própria probabilidade, eu vou trabalhar com uma função dessa probabilidade. Por uma questão de conveniência, ao invés de trabalhar com a probabilidade em si, normalmente na mecânica estatística nós trabalhamos com o logaritmo da probabilidade. Então eu vou tomar o logaritmo natural da probabilidade de que a energia no primeiro compartimento tenha um valor E1. Por que eu vou trabalhar, melhor, por que a gente vai escolher a função logaritmo natural? Existe alguma razão para tomar a função logaritmo natural? Existe. As razões, pelo menos na minha ótica, são duas. A primeira delas é a seguinte: a função logaritmo natural, ela tem uma propriedade. Ela é sempre crescente. Então, de certa maneira, ela imita o gráfico da probabilidade em função do número de estados. Se eu estou admitindo que a probabilidade vai crescer com o número de estados, se eu tomar o logaritmo da probabilidade, eu também vou ter uma função crescente. Mas há um detalhe com a função logarítmica. Se você traçar o gráfico da função logaritmo natural em função do parâmetro do qual ela depende, ela cresce, mas ela tem um comportamento assintótico, mais ou menos como esse aqui. Então, apesar dela ter um crescimento consistente, de ter um crescimento, o crescimento não é constante sempre, né? Mas apesar dela sempre crescer, o que vai acontecendo com o crescimento dela à medida que a energia é 1 ou o número de estados acessíveis é 1, vai crescendo? Esse crescimento vai ficando cada vez mais lento. Por que ele vai ficando cada vez mais lento? Basta você pensar na derivada da função ln se o argumento dela fica muito grande. Olha só. Apesar de eu peguei 2 pontos na minha curva do logaritmo. Peguei 2 valores de energia bem separados entre si. Qual foi o aumento correspondente na função logaritmo? Foi pequeno, não foi? Foi bem pequena. Esse é o comportamento geral da função logaritmo. Apesar dela sempre crescer, a partir de um determinado ponto, ela tem um crescimento que não é vigoroso, como aqui perto de x igual a 0. É um crescimento que é consistente, ele ocorre sempre, mas é um crescimento lento, tá certo? Então, o número relacionado ao logaritmo, ele não aumenta tão rapidamente quanto o da probabilidade. Daí essa preferência por trabalhar com o logaritmo da probabilidade. Ele é sempre crescente, mas o crescimento é muito mais lento do que a função original. Então, o crescimento, ele é, em geral, um crescimento lento. Então, com isso, eu obteria o seguinte: o logaritmo da probabilidade de que a minha energia no primeiro reservatório tenha um valor E1 vai ser igual ao logaritmo daquela constante C mais o logaritmo do número de estados acessíveis com energia E1 mais o logaritmo do número de estados acessíveis com energia E2 ou E0 menos E1. Concordam com isso? Já que a probabilidade era escrita como um produto dessas 3 quantidades, eu apliquei a propriedade de operação dos logaritmos para o produto, isso aqui virou uma soma de logaritmos. Vocês concordam? Sim. Sim. Agora, pensem bem.
Se nós estamos afirmando que a probabilidade pode ser maximizada, então se nós estamos falando que existe um valor de energia que maximiza o valor da minha energia, o valor da minha probabilidade, então se eu fizer um gráfico da probabilidade de que a minha energia assuma o valor é 1, e se ela tem um ponto de máximo, então ela atinge um determinado valor máximo, e aí depois pode ser que ela pode ser não, para ela ter um ponto de máximo, o sinal da derivada dela tem que mudar a partir de um dado ponto. Ela tem que crescer, 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 ela atinge um ponto de máximo e depois ela começa a cair. Concordam com isso? Sim, como fosse uma gaussiana. Mais ou menos. Uma parábola com a boca para baixo, alguma função com comportamento parecido com esse. Ela tem que inverter o sinal da derivada. Para ela ter ponto de máximo, fatalmente, em um primeiro momento ela tem que crescer, em um segundo momento ela tem que decrescer, e nessa faixa de transição, ela tem que ter um ponto aonde a derivada vai se anular. Então, se eu fosse calcular nesse ponto de máximo a derivada da probabilidade em relação ao número de estados acessíveis, é fato que aqui, nesse ponto de máximo, essa derivada tem que dar 0. Concordam com isso? Sim. Agora, vejam o seguinte. Da mesma maneira que nós inicialmente propusemos fazer o cálculo da probabilidade da energia assumir um certo valor E1, e a gente defendeu a ideia de que isso talvez não seja muito simples, porque a gente vai ter que calcular o número de estados acessíveis, que é um número muito grande, a gente optou por trabalhar, ao invés da própria probabilidade, com o logaritmo da probabilidade de que a energia assuma um certo valor E1. Porque é uma função que é crescente, mas cujo crescimento é bem mais lento que a nossa função probabilidade original. O que eu quero dizer com isso? Que a função vai crescer. Mas o crescimento dela não é vigoroso, não é forte como é da própria probabilidade. Então, digamos que ela cresça até esse ponto aqui. Só que chega a partir desse ponto, a probabilidade vai começar a cair. Então, se o número começa a ficar menor, o que começa a ocorrer com o logaritmo daquele número? O logaritmo cresce enquanto a função cresce. Se cresceu até atingir um ponto de máximo, ao passar do ponto de máximo, o número original, que é a nossa probabilidade, começa a decrescer. O que eu espero que vá acontecer, então, com o logaritmo da probabilidade a partir desse ponto aqui? Calma aí, Edson, fez muito barulho aqui. Uma hora, você pode repetir a pergunta? Você está falando que cresce a função, daí tem um máximo, não é? Isso. Olha, repetindo então. Acho que a gente já estabeleceu um consenso que a função probabilidade, ela cresce até atingir um determinado ponto. Nós estamos admitindo a possibilidade de que ela atinja um valor máximo, e se ela atinge um valor máximo, a partir desse valor ela tem então que começar a decrescer. Ou seja, existem estados que vão ser pouco prováveis, existem estados que vão ser mais prováveis. Mas como a contabilidade do número de estados costuma ser complicada, porque o número de estados é muito grande, costuma ser mais vantajoso a gente trabalhar com o logaritmo da probabilidade. Então, digamos que eu faça um gráfico do logaritmo da probabilidade em função do próprio número de estados. Agora, há pouco eu disse que o logaritmo é uma função crescente, mas ele tem um crescimento que é mais lento do que a própria probabilidade em função do número de estados. O logaritmo vai crescer sempre?
Vai, se o argumento do qual ele depende for sempre crescente. Não é o caso. Vejam que a partir do ponto de máximo, a minha probabilidade ela está começando a ficar menor. Então, a partir desse ponto aqui, onde na curva original a probabilidade se torna cada vez menor, o que vai acontecer com esse meu logaritmo? Eu espero que ele diminua. Exato. Exatamente isso. Ele deve, então, ainda que a curva tenha um comportamento diferente, porque é uma curva logarítmica, né? Mas ele deve, pelo menos do ponto de vista qualitativo, imitar o comportamento da probabilidade. Então é razoável que se o argumento faz com que a probabilidade diminua a partir do ponto de máximo, é provável que, ainda que de uma maneira diferente, o logaritmo comece também a ficar cada vez menor. Mas o que é mais interessante é que o ponto de máximo da função probabilidade é atingido no mesmo ponto aonde ocorre o máximo da função logaritmo da probabilidade. Isso é o ponto mais importante. Então, existe um determinado valor de energia, que eu vou chamar de E1 til, que vai influenciar o número de estados nesse estado, número de estados para essa curva. Existe um certo valor de energia para o qual a sua probabilidade é maximizada e o logaritmo da sua probabilidade é maximizado também. Entenderam a ideia? Sim, entendi. Então vamos fazer o seguinte. Já que nós queremos trabalhar com o máximo de uma curva, então eu vou calcular a derivada dessa curva. Então eu vou tomar a derivada de ln da probabilidade de encontrar um certo valor de energia E1 em relação à energia E1. Aqui, na verdade, o correto seria fazer a curva não em relação ao número de estados, viu? O correto seria fazer a curva em relação à própria energia. É porque a energia, de certa maneira, influencia o número de estados. Então, a variável original é a energia. Eu estou buscando a energia que maximiza a minha probabilidade. Daí, então, a gente vai encontrar a energia que maximiza o logaritmo da probabilidade. Ora, eu vou, então, tomar a derivada do ln da probabilidade de E1 em relação a E1. Só que isso aqui, essa minha derivada, ela vai ser feita igual a zero. Por quê? Quanto vale a derivada de uma função num ponto de máximo? Não é zero? Isso. Então, é isso que nós vamos tentar determinar. Existe, ou estamos supondo que exista, um certo valor de energia E1, que é igual àquele valor característico E1 til, que torna a minha primeira derivada do logaritmo da probabilidade igual a zero, fazendo com que, então, eu obtenha um ponto de máximo. Claro que exigir apenas a primeira derivada não é garantia, né? Ter a primeira derivada igual a zero te dá um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão. Mas a gente vai ver que se a gente provar que o ponto que a primeira derivada é zero, o teste da segunda derivada está garantido e realmente vai dar um ponto de máximo para a gente. Ok? Então, eu vou tomar a derivada do ln da probabilidade da energia assumir um certo valor E1 em relação a E1 para um certo valor de energia E1 igual a E1 til. Isso aqui me daria a derivada em relação a E1 do ln daquela constante C para E1 igual a E1 til
mais a derivada do ln do número de estados com energia E1 em relação a E1, calculado no ponto em que o máximo é atingido, E1 igual a E1 til, mais a derivada do ln do número de estados com energia E0 menos E1, feito em relação a E1 para E1 igual a E1 til. E isso aqui tem que ser igual a zero. A primeira parcela automaticamente desaparece, porque o C é uma constante. Então, independente do valor da energia E1, já que o C é uma constante, a derivada do ln de C será a derivada de uma constante. Isso aqui dá zero. Ok? Ora, sobram então as derivadas dos dois logaritmos. Certo? Sobra a derivada do ln de ômega 1, de ômega de E1 em relação a E1, mais a derivada do ln do ômega de E2, sendo E2 igual a E0 menos E1. Tá certo? Agora, vejam só. Trata-se de uma derivada feita em relação à energia. Tanto na primeira parcela, quanto na segunda parcela. Chegou o momento de nós começarmos a fazer uma conexão do nosso curso de Física e Estatística com o que vocês aprenderam lá na termodinâmica. Lá na termodinâmica, vocês aprenderam que a derivada feita em relação à energia interna de um determinado parâmetro indica para você uma condição possível de equilíbrio térmico. Vocês lembram qual derivada é essa? A derivada de qual grandeza eu derivo em relação à energia interna que me dá uma condição de equilíbrio térmico entre dois sistemas? Era a entropia? Tem muito a ver com a entropia. Na verdade, é o seguinte, lá da conexão com a termodinâmica, a gente sabe o seguinte. O que diz para mim a primeira lei da termodinâmica? Ela diz para mim que a variação da energia interna em um sistema termodinâmico é igual à troca de calor sofrida por esse sistema, mais a quantidade de trabalho realizado por esse sistema, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas sofrida por esse sistema. O dQ pode ser expresso em função da entropia, dU igual a TdS. O dW depende da convenção do livro de termodinâmica pelo qual você vai estudar. Tem alguns livros que vão escrever o trabalho como menos PDV. Outros livros vão escrever o trabalho como mais PDV. Depende da convenção que vai ser aplicada. Digamos que eu adote a convenção com um sinal positivo. Isso aqui vai ser, então, pressão vezes a variação de volume, mais o potencial químico vezes a variação do número de partículas. Lembram-se disso, da primeira lei da termodinâmica? Sim. Se você está escrevendo a sua energia interna dessa forma, você quer com isso que a sua energia interna é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Por que isso? Por uma razão. É porque o diferencial
a sua função vai depender das variáveis que aparecem aqui no seu diferencial. Então, é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Daqui eu podia tirar um conjunto de equações que nós chamamos de equações de estado. Que você tira como? Ora, se a sua entropia é uma função, se a energia interna é uma função da entropia, do volume e do número de partículas, isso aqui significa que, do ponto de vista matemático, e não físico, mas matemático, a derivada a diferencial de energia interna, a variação que a energia interna sofre, seria uma derivada da energia interna em relação à entropia, mantidos volume e número de partículas constante, multiplicado pela variação de energia interna. Mais a derivada da energia interna em relação ao volume, que é a segunda variável da qual o U depende, mantidas entropia e número de partículas constante, vezes o diferencial de volume. Mais a derivada da energia interna em relação ao número de partículas, mantidos a entropia e o volume constantes, multiplicado pela variação do número de partículas. O que eu estou escrevendo aqui é matemático. Qualquer função que dependa da entropia, do volume e do número de partículas, ou que dependa do número de abobrinhas, do número de laranjas e da quantidade de mexericas, vai ter uma variação que vai poder ser escrita dessa maneira aqui. Então, isso aqui que eu tenho nessa minha segunda equação, que eu vou chamar de equação 2, é matemático, vem lá do cálculo de várias variáveis. Vocês concordam com essa relação 2? Concordo, mas é DS ali no primeiro termo, não DU. Hã? Ó, é DU por DS vezes DS, não? Tá certo. Tá certo. Muito, muito bem observado. Beleza. Obrigado, Tava. O que é físico no nosso problema é a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela me mostrou como é que é o comportamento da variação de energia interna, levando-se em conta trocas de calor, trabalho realizado e a energia química ou a energia responsável pela variação do número de partículas. Claro que a física tem que andar casada com a matemática. Então, a relação que me dá a variação de energia interna do ponto de vista físico, ela tem que ser equivalente à relação que me dá a variação de energia interna do ponto de vista matemático. Isso significa que você é obrigado a igualar a relação 1 com a relação 2. Concordam com isso? Sim. Gabriele? Sim. Então você é obrigado a admitir, no caso de vocês obrigadas, né, que são as únicas presentes hoje, que a temperatura, que é o coeficiente da variação de entropia, tem que ser igual à derivada da energia interna em relação à entropia, mantidos volume e número de partículas fixo. Tem que admitir que a pressão é a derivada da energia interna em relação ao volume, mantidos entropia e número de partículas fixos. E tem que admitir que o potencial químico é a derivada da energia interna em relação ao número de partículas, mantidos a entropia e o volume fixos. Essas relações aqui, em um sistema termodinâmico, representam para mim o que nós chamamos de equações de estado na representação de energia interna. Podem conferir que isso aqui é conteúdo lá do livro de termodinâmica do Kahlen, lá no capítulo número 3 do Kahlen. Não sei se vocês se lembram disso.
Ou se lembraram nesse momento alguma coisa que vocês tenham visto lá atrás? Lembro sim. Bom, só que no nosso caso, nossas derivadas do nosso problema estatístico não estão sendo feitas em relação à entropia. Elas estão sendo feitas em relação a essa energia E1, que na verdade é a energia interna de cada compartimento. Então, vamos construir as equações de estado na representação de entropia, e não na representação de energia interna. Aí nós temos o seguinte: como a variação de energia interna é TdS mais P vezes dV mais μ vezes dN, se nós isolarmos a variação de energia, a variação de entropia, o ds seria igual a quê? Como a temperatura é um coeficiente que multiplica o ds, eu teria 1 sobre a temperatura vezes a derivada, vezes o diferencial U, diferencial de energia interna, menos pressão sobre a temperatura, porque o T vai sair dividindo todo mundo, né? Vezes a variação de volume, menos o potencial químico, vezes a variação do número de partículas, dividido pela temperatura. Se você escolhe esse caminho para descrever seu sistema termodinâmico, está dizendo para mim que a entropia está sendo escrita como uma função da energia interna, do volume e do número de partículas, uma função de U, V e N. Como a minha entropia é uma função de U, V e N, como é que a gente pode escrever a variação total na entropia, considerando que U, V e N variam? Novamente, agora a gente vai pensar do ponto de vista matemático. Já que o S é função de U, V e N, a variação total na entropia seria igual a derivada da entropia em relação à energia interna, mantido volume e número de partículas fixo, vezes a variação de entropia. Mais a derivada da entropia em relação ao volume, mantido a energia interna em número de partículas fixo, vezes o diferencial de volume. Mais a derivada da entropia em relação ao número de partículas, mantida a energia interna e o volume fixados, vezes a variação no número de partículas. E aí, eu tenho uma relação física, aonde eu expresso a entropia como função da energia interna, volume e número de partículas, com esses coeficientes aqui, 1 sobre T, P sobre T e μ sobre T. E agora eu tenho uma relação que eu estou chamando de 4, que é uma relação matemática. Essa relação não depende do que eu obtive da primeira lei da termodinâmica. Mas ela diz para mim que se a entropia depender desse conjunto de variáveis, é por meio da equação 4 que, de uma maneira geral, eu obteria a variação total sofrida pela entropia. Concordam com esse conjunto de equações? Sim, concordo. Então a gente é obrigado a dizer que o 3 é igual a 4. E se a relação 3 for igual a 4, comparando cada um dos coeficientes, a gente vai obter um outro conjunto de equações que é o seguinte. O inverso da temperatura tem que ser a derivada da entropia em relação à energia interna, mantido volume e número de partículas fixo. A pressão dividido pela temperatura tem que ser igual à derivada da entropia em relação ao volume, mantidos energia interna e número de partículas fixo. E o potencial químico, aliás, aqui, se eu não estou enganado, tem até um sinalzinho negativo, né? Porque o coeficiente, na verdade, é menos P sobre T e aqui menos μ sobre T. Então, na verdade, P sobre T é menos a derivada de S em relação a V. Ou del S del V igual a menos P sobre T. Da mesma maneira, menos μ sobre T
que é o coeficiente do dN, tem que ser a derivada da entropia em relação ao número de partículas, mantida a energia interna e o número de partículas fixado. Esse conjunto de equações é um outro conjunto de equações de estado. São as chamadas equações de estado, na representação de entropia. Eu não sei se vocês duas fizeram termodinâmica com o Horácio. Foi isso mesmo? Sim. Sim, eu fiz com o Juan e com o Horácio. Então, provavelmente, vocês devam se lembrar, ou do Juan ter dito, ou no caso do Horácio, que a Tabata fez com o Horácio, o seguinte. Toda vez que você conhece uma equação que a gente chama de equação fundamental, você consegue construir toda a termodinâmica do seu sistema. Então, todos os aspectos termodinâmicos podem ser conhecidos se você conhecer a energia como função da entropia, volume e número de partículas, ou a entropia como função da energia interna, do volume e do número de partículas. Então, quando a entropia e a energia interna dependem dessas variáveis, nós dizemos que essas duas equações, elas são chamadas de equações fundamentais. Ou ainda, costuma a gente dizer que isso aqui é uma representação, ou no caso, né, representações fundamentais. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse aspecto, mas o fato é o seguinte: se você conhece essas equações, com uma delas, você consegue obter toda a termodinâmica do seu sistema. Mas é tudo mesmo, absolutamente tudo. E por que em geral, nós não conhecemos essas duas equações? Eu disse que se você conhecer, você está no céu. Você conhece toda a termodinâmica do seu sistema. Agora eu estou fazendo uma provocação para vocês. Em geral, nós não conhecemos essas duas equações. Por quê? Olha, Edson, eu sei que não existe um medidor de. Falando experimentalmente, um medidor de entropia, por exemplo. Não existe um medidor de energia interna, pelo menos não diretamente. Você faz o cálculo para você estimar a energia interna. Você não tem um medidor direto. Exatamente. É exatamente essa a resposta. O problema, Tabata e Gabriele, é de natureza experimental. É difícil você medir a entropia e é difícil você medir a energia interna. Em geral, a gente tem medições indiretas, mas você não tem um entropiômetro, vamos dizer assim, um equipamento para se medir a energia. A gente que é físico, mesmo que a gente tenha os dois pés na física teórica, como até é o caso de vocês duas, a gente não pode se esquecer de um detalhe, que é o seguinte: a física, ela é uma ciência experimental. Parâmetros físicos fazem sentido quando eles podem ser medidos, ainda que de forma indireta. Mas não quer dizer que é fácil medir esses parâmetros. Então, em laboratório, é difícil você ter as medições tanto de entropia quanto de energia interna.
Por isso que não costuma ser comum a gente conhecer as equações fundamentais ou na representação de entropia ou na representação de energia interna. Entenderam? Sim. Então tenham sempre em mente esse aspecto. Conhecer uma equação pode ser muito importante, mas a gente tem que pensar se do ponto de vista experimental é viável a obtenção dessa equação. No caso termodinâmico, principalmente para a entropia. É difícil, é muito difícil você medir a entropia diretamente. Muito difícil. Quando é um gás, como um gás ideal, por exemplo, o gás ideal é maravilha, mas o gás ideal é um sistema idealizado. Porque a energia interna de um gás ideal, ela é função somente da temperatura. Então, se você conhecer a energia interna do gás ideal, o volume e o número de partículas, talvez dê para obter a entropia. Mas convenhamos, o gás ideal, ele é uma exceção, ele não é a regra, certo? E, em geral, não é comum a gente conseguir medir diretamente a energia interna e muito menos a entropia, tá certo? Então, esse realmente é um aspecto importante. Bom, mas e daí? Bom, daí é o seguinte, daí vocês têm que ter em mente que as equações que nós estamos chamando de equações de estado, elas são escritas em termos de quantidades que são muito mais tranquilas de serem medidas. Temperatura você tem termômetros para medir. Pressão você tem manômetros, tem barômetros. Potencial químico dá para ser medido também. Enfim, né? Eu confesso que eu até nem sei como é que são feitas as medidas de potencial químico, mas os químicos sabem fazer isso. Então, esses parâmetros aqui, eles são bem mais tranquilos de serem medidos. Tá certo? O mesmo é verdade na representação de energia interna. As equações de estado na representação de energia interna. A temperatura, a pressão e o potencial químico são bem mais fáceis de serem medidos. Então, da mesma forma que eu coloquei agora há pouco, que se você conhece as equações fundamentais, você consegue descrever toda a termodinâmica do seu sistema, pode ser que você não consiga ter a equação fundamental. Mas, se você tiver todas as suas equações de estado, nós conseguimos construir a relação fundamental. Isso é legal demais lá no Kahlen, no próprio capítulo 3, em que ele ensina como fazer isso. Ele ensina como deduzir as equações de estado, de maneira parecida com o que a gente está fazendo aqui, e aí depois ele dá o indicativo de como, a partir das equações de estado, você consegue chegar nas relações fundamentais. Então, das equações de estado, você chega nas equações fundamentais. Vocês lembram lá da termodinâmica como é que isso é feito? Passo a passo eu não lembro direitinho, Edson, mas eu posso dar uma olhada, não vai ser obscuro o seu olhar. Deem uma olhada lá no Kahlen, capítulo 3. Deem uma olhada lá no que ele faz após vocês obterem as equações de estado. Ele vai apresentar uma outra equação para vocês, que é a chamada equação de Euler. É por meio dessa relação chamada equação de Euler que você vai conseguir construir, se você precisar, as suas equações fundamentais. Só que a equação de Euler, ela exige o conhecimento
das suas equações de estado. Basicamente isso. Por exemplo, a equação de estado para a energia interna, ela é igual a P vezes S mais P vezes V mais o potencial químico vezes o número de partículas. É por isso que você vai exigir conhecer o T, o P e o μ. Então, esse T, P e V, P e μ aqui não são somente símbolos, não. Na verdade, são equações. São as equações fundamentais, são as equações de estado que você obteve. Você vai ter que conhecer a equação para temperatura, vai ter que conhecer a equação para pressão e vai ter que conhecer a equação para o potencial químico. De posse das 3 equações de estado, você joga nessa equação chamada equação de Euler, e aí você tira a energia interna como função da entropia, do volume e do número de partículas. E pode também fazer o contrário. Você pode obter a entropia. A entropia já vai dar o inverso da temperatura, vezes a energia interna, menos a pressão sobre a temperatura, vezes o volume, menos o potencial químico sobre a temperatura, vezes o número de partículas. O 1 sobre T, o P sobre T e o μ sobre T não são meramente símbolos, novamente. São 3 equações que você tem que construir para poder chegar nas equações de estado. Aí você vai obter 1 sobre T no laboratório, vai obter P sobre T, vai obter μ sobre T, e aí com essas 3 equações você consegue construir a equação de estado. Cabe ressaltar também o seguinte, aliás, vocês nem precisam, o Callen acaba sendo a referência natural, que é onde isso aqui é discutido em mais detalhes, mas vocês podem olhar também, pode ser uma leitura mais leve, vamos dizer assim, o próprio Salinas no seu capítulo 3, em que ele faz uma revisão sobre alguns conceitos de termodinâmica. Ele vai falar sobre equações fundamentais e equações de estado lá, e também vai apresentar essa relação chamada equação de Euler. Juntamente com a equação de Euler, Salinas, eu confesso que eu não sei se faz, mas eu tenho quase certeza que faz. Quase certeza. O Callen, certeza absoluta que faz. Ele vai construir uma outra relação importante, que é a chamada relação de Gibbs-Durhem. Ou Gibbs-Durhem. Basicamente, para que serve essa relação? Agora há pouco, por exemplo, para um sistema com uma componente só, eu apresentei para vocês 3 equações de estado. Então, essa versão simplificada da minha termodinâmica está supondo que eu tenho apenas um tipo de partícula, por exemplo, um tipo de gás no interior de um recipiente. Tá certo? Então, eu tenho apenas um tipo de partícula. O N aqui conta, por exemplo, quantos átomos de hidrogênio ou de nitrogênio, de oxigênio, eu tenho no interior de um recipiente. Quantas moléculas de um líquido eu tenho num recipiente, algo assim. Tá? É comum você ter situações onde você conhece apenas 2 das equações de estado. E aí você precisa conhecer a terceira, para poder construir a sua equação fundamental. Então, lá no Callen, ou lá no Salinas, eu acho que o Salinas tem também, ele vai falar sobre a relação de Gibbs-Durhem, que é uma relação importante para você obter uma equação de estado faltante. Então, ela serve para você poder obter uma equação de estado quando já se conhece as outras 2. Dê uma olhadinha nisso lá para a gente também, por favor. Ok? Ora, o nosso problema é um problema de mecânica estatística. E nós estávamos preocupados com essa derivada de alguma coisa em relação à energia interna. A derivada da minha probabilidade, lá atrás. Certo? Essa é a derivada que estava me incomodando. Eu apenas vou chamar a atenção de um aspecto que é o seguinte. Vocês reparem que nessa derivada, na segunda parcela,
tem um sinalzinho negativo que está acompanhando a minha energia interna, que é a variável de derivação. Eu acho que vocês vão de concordar comigo que quando eu fizer essa derivada, como o argumento aqui é E0 menos E1, por conta desse sinal negativo aqui, eu teria que aplicar a regra da cadeia. Concordam com isso? Sim. Então, eu poderia reescrever essa última equação aqui da seguinte maneira. Isso aqui me dá a derivada do Ln do número de estados acessíveis com a energia E1 em relação a E1 em um determinado valor E1 igual a E1 til, menos, em razão da aplicação da regra da cadeia, a derivada em relação a E1, novamente, do logaritmo natural do número de estados com energia E1 menos E0. Aqui, então, eu fiz uma inversão no argumento. Ao inverter o argumento, esse sinalzinho negativo, fatalmente, ele vai sair aqui para fora. Entenderam a ideia? Sim. Sim. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, reparem o seguinte. Eu tenho uma diferença de duas derivadas dando zero. Lá da conexão com a termodinâmica, nós sabemos o seguinte: o inverso da temperatura é igual a uma derivada parcial da entropia em relação à energia interna. E nós sabemos que um sistema está em equilíbrio térmico quando a temperatura desse sistema é igual à temperatura de um outro sistema que está em contato com ele. Então, dois sistemas estão em equilíbrio térmico entre si quando as temperaturas são iguais. O que equivaleria a dizer o seguinte: a derivada da entropia em relação à energia interna U1, que seria o inverso da temperatura no compartimento 1, tem que ser igual à derivada da entropia feita em relação à energia, no caso, a energia do segundo reservatório, né, que é o 1 menos o zero, que seria a minha energia interna total. Concordam com essa relação do ponto de vista termodinâmico? Concordo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiramente, deixa eu perguntar para vocês. Qual é a unidade de entropia? Temperatura, não? Não. 1 sobre T, T é menos 1, não? Não, também não. Joule por Kelvin? Joule por Kelvin. Uma vez que a troca de calor é a temperatura vezes a variação de entropia, então ds seria igual a troca de calor sobre a temperatura. Então a unidade de entropia, ela tem que ser igual à unidade da quantidade de calor trocada sobre a unidade de temperatura. Como calor é forma de energia, você expressa calor em joules. A temperatura no sistema internacional se mede em Kelvin. Então, a entropia, ela tem a unidade de energia por temperatura. Joules por Kelvin no sistema internacional. A função logaritmo natural, o logaritmo não tem unidade. Logaritmos, senos, cossenos, exponenciais, isso aqui é uma função sem unidade. E é razoável, né? O número de estados, número é número.
Você conta 2 estados, 8 estados, é uma quantidade. Não é uma grandeza física com uma unidade. Então, vou fazer o seguinte. Uma vez que essa relação é uma derivada de uma quantidade adimensional, essa quantidade, o logaritmo natural do número de estados, ela não poderia ainda ser identificada com a entropia. Vou fazer o seguinte. Quanto vale a minha constante de Boltzmann? A constante de Boltzmann no sistema internacional, ela é igual a 1,38 vezes 10 a quanto? Vocês lembram? Dez a menos 23? É isso mesmo. É um número relacionado com o inverso do número de Avogadro. É 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Então, naquela minha última relação, que envolve a derivada dos LNs, eu vou multiplicar essa relação inteira pela constante de Boltzmann. Então, eu vou ficar com o seguinte. A derivada da constante de Boltzmann, que pode ser colocada dentro do logaritmo, né, do Ln, do número de estados com energia, é 1, feita em relação a E1, menos a derivada da energia interna em relação, aliás, de KB vezes o logaritmo do número de estados com energia E0 menos E1, isso aqui tem que ser igual a zero. Aliás, aqui seria E1 menos E0, né? E aí, nesse momento, nós vamos fazer o seguinte. Reparem que essa ideia de número de estados traduz um pouco para a gente a noção de desordem que a gente traz da entropia lá da termodinâmica clássica. É muito comum a gente ouvir entropia pela primeira vez com uma quantidade que genericamente diz para a gente o seguinte: ah, é a medida da desordem de um sistema. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. Já? Sim, Sim. bastante. Provavelmente já ouviram muitas vezes. Mas por que a entropia tem essa fama pejorativa, né, de ser uma medida de desordem, de bagunça num sistema? Talvez agora fique mais claro. É porque, do ponto de vista estatístico, a entropia guarda relação com o número de estados com um determinado valor de energia. A entropia ela vai ser relacionada com o logaritmo do número de estados com uma certa energia E. Quanto maior o número de estados possíveis, de maneiras pelas quais você pode dividir a energia total entre as partículas do seu sistema, maior então é a entropia. Tá certo? Porque maior vai ser o logaritmo. Então nós definimos a entropia, e aqui é uma definição do ponto de vista estatístico, da seguinte forma. Para nós, a partir de agora, a entropia vai ser igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo natural do número de estados acessíveis com uma certa energia E. Isso, para nós, é a medida da entropia do nosso sistema. Certo? O que significa, então, maximizar a entropia ou buscar um estado que, aliás, buscar o estado que maximiza aquela probabilidade? Buscar o estado que maximiza
o ln da probabilidade de se obter um determinado valor de energia num dos reservatórios, ou ainda a própria probabilidade, significa o que, então? Significa isso aqui. Aqui essa página vai ficar um pouquinho fora de ordem, mas tudo bem. Significa o que, então? Derivada da entropia no primeiro reservatório em relação a E1 menos a derivada da entropia no segundo reservatório em relação a E2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Das minhas equações de estado, a temperatura, ou melhor, o inverso da temperatura não foi definido como uma derivada da entropia em relação à energia? Identificando essa energia em cada reservatório como a energia interna daquele reservatório, você obtém, então, que 1 sobre T1 é igual a 1 sobre T2. T1 é igual a T2. Qual é, então, e isso é que é muito forte, qual será o estado que maximiza a minha probabilidade em função da energia? É o estado em que você obtém o equilíbrio térmico entre os dois reservatórios. Então, se você vai fazer uma espécie, vamos dizer assim, entre os muitos estados que o seu sistema físico possui, o mais provável de ser atingido ou sorteado num experimento, vamos dizer assim, é aquele que torna as temperaturas iguais, ou seja, é o estado de equilíbrio térmico. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho esse negócio sensacional. De todas as maneiras possíveis que você tem de distribuir a energia, mantida a energia total fixa, a mais provável entre dois reservatórios que não trocam energia com o ambiente externo, mas apenas entre si, a mais provável de ser encontrada é aquela em que você obtém o equilíbrio térmico entre os dois reservatórios. Eu acho isso sensacional. Não sei o que vocês acham. Concordo. É muito bonito mesmo. É muito legal. É muito legal. O Kahlen não faz isso do ponto de vista termodinâmico, porque não é o objetivo do Kahlen. O Kahlen não dá esse tratamento estatístico para a coisa. O que nós estamos interpretando do ponto de vista estatístico o que acontece no mundo microscópico. A tradução do mundo microscópico para o mundo macroscópico, nas nossas medidas, é que o estado que é o mais provável de ser atingido entre dois sistemas interagentes que trocam energia entre si é aquele estado em que você tem o equilíbrio de temperaturas. Particularmente, eu acho isso absurdo de sensacional. Eu acho isso legal demais. E tem uma outra maneira de nós vermos isso. Tem uma outra maneira que é a seguinte, vejam só. Eu vou recuperar aquela figura que eu tinha colocado inicialmente, que é a figura onde eu tinha meu reservatório dividido em dois compartimentos. Então, aqui eu tinha uma energia E1, um volume V1 e um número de partículas N1. Aqui eu tenho uma energia E2, um volume E2 e um número de partículas N2. Vamos pensar, então, agora do ponto de vista entrópico, porque a entropia vai ser uma quantidade fundamental para nós na mecânica estatística a partir de agora. S igual constante de Boltzmann vezes o logaritmo de ômega
É uma equação para nós não esquecermos nunca mais na nossa vida enquanto físicos. O fato é que a minha entropia, ela vai ser escrita, nesse caso, como, se for uma representação fundamental, né, é claro, ela vai ser escrita em função desse conjunto de variáveis. Aqui em cima, eu havia colocado a entropia escrita em função de U, V e N, né, conforme eu tinha colocado aqui em cima. Bom, enfim, posso ter invertido essa ordem aqui. Tá, eu inverti. A entropia como função de U, V e N, né, que eu tinha colocado aqui embaixo. Mas isso é para um sistema que tem apenas um componente. No caso, eu tenho dois, uma vez que eu tenho duas repartições. Mas, em essência, a ideia é a mesma. Você tem a energia expressa como uma função de E1, de E2, de V1, de V2, de N1 e N2. Já que você tem uma entropia dependente de 6 variáveis, a sua diferencial total de entropia seria o quê? Derivada da entropia em relação a E1 vezes o diferencial de energia E1, mais a diferencial de entropia em relação a E2 vezes a variação de energia E2, mais a derivada da entropia em relação ao volume V1 vezes a diferencial do volume V1, mais a diferencial de entropia em relação ao volume V2 vezes a variação do volume V2, mais a diferencial de entropia em relação ao número de partículas N1 vezes a diferencial do número de partículas N1, mais a derivada da entropia em relação a N2 vezes dN2. Concordam com isso para a minha entropia descrita em termos de 6 variáveis? Sim, concordo. Sim, concordo também. A energia total, ela é a soma das energias E1 mais E2. A diferencial da energia total seria, então, a diferencial de E1 mais a diferencial de E2. Mas essa diferencial da energia total no ensemble microcanônico, onde a energia total é mantida fixa, constante, ela tem que ser igual a quanto? Ela tem que ser igual a zero, não? Zero, exatamente. Se a energia total é constante e o dE é zero, eu não quero dizer com isso que o E1 tem que ser igual, que o E1 tem que ser constante ou o E2 tem que ser constante. Mas o diferencial de E1 tem que ser igual ao diferencial, aliás, o diferencial de E1 mais o diferencial de E2 tem que ser igual a zero. dE1 tem que ser igual a menos dE2. Não há nenhum absurdo nessa relação. O que um reservatório ganha, o outro vai perder. É isso que essa relação quer dizer para nós. No fundo, ela está traduzindo para a gente a noção de conservação de energia. Concordam? Claro. Nem vou entrar na discussão sobre os outros parâmetros, apesar de que eu poderia fazer isso. O fato é que, com isso, eu poderia escrever o diferencial de entropia da seguinte forma. Derivada da entropia em relação a E1 menos derivada da entropia em relação a E2 vezes dE1. Então, aqui eu já levei em conta o fato que o diferencial de energia no segundo reservatório tem sinal trocado em relação ao primeiro, pela conservação de energia, mais os outros parâmetros. Certo? Automaticamente, aqui eu tenho o seguinte. Quem é a derivada da entropia em relação a E1? 1 sobre T1. Menos a derivada da entropia em relação a... Aqui está errado, né? O símbolo está errado. Em relação a E2.
1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, repara que o que nós fizemos agora tem nada de mecânica estatística, mas comprova aquilo que a gente está obtendo, né? 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, que é zero, não numa situação qualquer. Porque enquanto os dois sistemas estiverem trocando calor entre si, não tem equilíbrio térmico. Mas no equilíbrio térmico, isso aqui vai ser igual a zero. Então, T1 igual a T2 no equilíbrio térmico. Ou seja, há um estado em que a sua entropia é maximizada. E a entropia maximizada vai ocorrer na situação onde o equilíbrio térmico é atingido. Tá certo? É isso que nós temos como consequência dessa discussão que a gente fez na aula de hoje. Tá certo? Depois a gente poderia estender essa discussão e pensar o que acontece num cenário mais amplo, aonde você tem variações de volume em sentidos contrários e variações no número de partículas em cada recipiente no sentido contrário. Fluxo de partículas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Fatalmente, o dV1 vai ser igual a menos dV2, o dN1 vai ser menos dN2. A primeira equação vai te dar uma condição de equilíbrio mecânico, a segunda equação vai te dar uma condição de equilíbrio químico. Vai dar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, o equilíbrio mecânico é atingido quando a pressão nos dois reservatórios é igual. O equilíbrio químico é atingido quando o número de partículas no primeiro reservatório é igual ao número de partículas no segundo reservatório, admitindo que essa parede permite a troca de partículas. Tá certo? Mas o que é mais importante da aula de hoje foi isso que a gente concluiu agora no final. A entropia é proporcional ao logaritmo do número de estados acessíveis. E a maximização da probabilidade condiz com a maximização da entropia, e isso fisicamente equivale a uma condição de equilíbrio térmico entre dois sistemas físicos. Beleza? Beleza. Beleza. Meninas, por conta do horário, e eu vou dar outra aula daqui a pouco também de métodos, eu vou encerrar nesse momento, tá bom? Então, interrompendo a gravação nesse instante, tá joia? Tudo bem.